Salve, rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal do Dan. E rapaziada, hoje eu decidi fazer uma coisa que eu já tô pra fazer há um tempo, porém eu tô só postergando, que é o seguinte: envolve a minha profissão. Nesse Char Natura eu sou aventureiro, então pra quem é aventureiro aí sabe, a gente bate fighter feito um condenado pra poder ter aí a esperança de cair numas dungeons do fragmento. Mas, né, tá difícil. E recentemente, como eu tô batendo bastante fighter, eu acabei acumulando bastante loot também. E geralmente eu pego esse loot e eu acabo reutilizando ele para fazer os próprios finder, porque vai gold bar ali e tal. Então assim, eu decidi fazer uma coisa diferente hoje. Eu decidi bater finder durante uma hora e voltar aqui no NPC para ver nessa uma hora quanto eu fiz de loot, se eu fosse considerar só vender aqui no NPC. Então é isso, esse é o intuito do vídeo de hoje. Para não ficar uma coisa bem massiva, eu vou simplesmente cortar a maior parte do tempo, porque uma hora de vídeo aí seria extremamente desnecessário. Mas enfim, vindo aqui então no NPC, eu tenho atualmente aqui 6kk de loot, como eu falei para vocês. Claro que tem coisas aqui que eu vou tirar, como o Fortune Totem e a bicicleta, que já tava aqui. Então, de resto eu vou vender tudo. A maior parte do lucro aqui, do lucro assim, entre aspas, né? A maior parte do loot aqui, pra tá dando esses 6kk, obviamente, são as gold bars aqui. Se eu tirar elas, ó, fica 190k. Então assim, eu vou vender tudo. E eu tenho aqui 242 finder. Então, creio eu que esses 242 finders é o suficiente para eu bater durante esse período de uma hora. Beleza? Depois eu crafto mais e aí sigo com o projeto, beleza? Então, bora lá, vamos vender aqui. Então é isso, beleza? Então esse é o intuito do vídeo, fica aí até o final e bora pra cima, bora bater finder. E de primeira aqui já caímos numa DG, essa DG de fogo ela é bem rapidinha, só tem que tomar cuidado com essas trapzinhas no meio do caminho, mas é coisa bem simples. Eu sempre fico com um Pokémon de Blink ali, jogando ele lá pra frente, coisa bem simples. Como eu não tava trazendo nenhum Pokémon de pedra, então fui com Chandelure mesmo. Coisa bem rápida, já cheguei aí no baú e coletado. Em seguida caí em mais uma DG. Nessa hora aqui eu tomei um susto, porque quando eu caí e vi que era uma DG ali de formato egípcio, já pensei logo que era uma DG do fragmento, mas não, até fui procurar, mas aí depois eu lembrei que eu tinha marcação no mapa da DG do fragmento, então já fiquei de boa e fui logo fazer. Essa também é bem simples, bem rápida. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante nesse meu char é quando eu estou nas DG, eu matar todo o Pokémon da DG, todos os Pokémons ali da DG e tacar Pokébola. Mas já tava aí o baú, já coletei e vamos pro próximo. Nesse próximo, por incrível que pareça, era mais uma DG. Nessa hora eu já tava na terceira dungeon e no terceiro fighter batido. Era meu terceiro fighter e a minha terceira DG. E igual eu falei, eu sempre faço ali matando os Pokémon e tacando Pokébola, porque tem bastante Pokémon que tem nas DG que é mais fácil do que se eu fosse no respawn dele mesmo, como por exemplo ali o Tiranitar. Se eu pego ele é muito mais tranquilo do que eu ir lá no respawn dele, então pra mim é muito bom fazer essas DG e conseguir tacar Pokébola neles ali. E essa DG também é bem simples, chegando aqui no cantinho o baú tá ali, só dar Blink e coletar o baú. Depois disso fiz mais uma DG, achei um baú no meio do processo, depois mais uma DG coletada aí com sucesso, e nesse momento aqui tinham me chamado para fazer um conteúdo de Subject, mas eu já tinha feito ali 37 minutos, então eu dei uma pausa aqui para poder ir lá e fechar a PT com os parceiros para tá fazendo a Subject. Então fui lá bem rapidinho, tô mostrando para vocês aí o caminho da Subject. Para quem tem um char aí level alto, já coletou todos os baús da NW e faz esse conteúdo, é um caminho bem simples. Inclusive é o caminho da Sarks para poder chegar ali na Sarks Quest, então é bem tranquilo. E já estamos pronto, começando aí essa partezinha. Eu sempre fico com o tanque na mão ali, porque é uma parte bem perigosa, é a parte que o tanque fica ali puxando os Pokémon para cima, para não ficar tendo que matar e aí aparecer eles de novo e tal. Então nesse momento, quando eu fui puxar os Pokémon lá pra cima, eu vi que já estavam batendo no boss, então já puxei o Pokémon, fui bater no boss também.
A Subject pra mim é um conteúdo que eu acho muito tranquilo. Claro que em alguns momentos a gente se perde ali, é muito CD, muito skill sendo batido ali de tudo quanto é canto. Então em alguns momentos, se você vê que a coisa está perigosa, puxa o tanque na mão, fica ali com o tanque pra se proteger. Mas já era, todo mundo já tinha feito ali o esquema com os Pokémon, então tava tranquilo, era só bater no boss. Nesse determinado momento aí a gente não entendeu nada, porque o nosso suporte tinha morrido e a gente ficou sem saber o porquê que ele morreu, como que ele morreu. Então ainda bem que outro player aí que tava na nossa PT tinha também o No, então foi tranquilo, a gente conseguiu continuar. Mas foi bem na moralzinha, porque como só tinha um No no time, a gente teve que fazer ele bem tranquilo. Mas foi de boa, rapaziada. E é aquilo que eu falo, vai fazer esse tipo de conteúdo, tá com medo? Em qualquer momento que você se sentir ali preocupado, puxa o tanque na mão. O importante é você não morrer, rapaziada. E de vez em quando eu tava olhando ali a PT pra ver se eu tava conseguindo fazer algum dano, se eu tava ajudando a PT. E por incrível que pareça, até esse momento eu tava sendo segundo ali. E bom, já pulei ali pra parte final, na parte que o boss tava já na finalização. E aí tá finalizado. Nesse momento ficou uma bagunça ali, que os dois que estavam disputando queria ali pegar o loot. E é isso, fui o terceiro com maior dano. Já fui abrir aqui a bagzinha pra ver o que a gente coletou e não. Mas a gente não coletou nenhuma black, não coletamos nada de bom. Mas é isso, tudo pelo conteúdo. Então já voltei aqui pro que era o conteúdo inicial do vídeo, que era bater os Fighter. Então pra completar ali as 1 hora, fui fazer mais uns 20 e pouquinhos minutos e vambora. Então nisso achei aqui um baú, logo de cara. Depois disso, achei mais um baú. Em seguida aqui, por incrível que pareça, foi mais uma DG. Então até essa parte do vídeo eu tinha caído em mais DG do que eu encontrei baú. O que pra mim foi muito bom, como eu tinha falado no começo do vídeo. O intuito pra mim era cair em mais DG, pra quem sabe aí a gente cair numa DG do fragmento. Essa DG aqui eu gosto bastante porque é uma DG ali que vem bastante Pokémon elétrico, então eu sempre taco Pokébola ali. Nessa partezinha, quando você vai pegar o baú, dependendo do level do seu char, não precisa se preocupar com o dano que você vai tomar ali. Então, tomei um daninho, coletei e já saí. Logo em seguida eu tava indo pra Ilha dos Elétricos e novamente passando aqui pela ilha do respawn de Aerodactyl. E eu sempre falo, tá passando por essa ilha, sempre desce, faz um check ali, ó, porque nesse momento tava ali o Aerodactyl. Então é nessas horas que vai que a gente dá aquela sorte de dropar o item dele ou pelo menos capturar ele, vai que né. Então eu tava ali procurando a Pokébola e vamos tacar, quem sabe agora é a nossa hora. E tacada a Pokébola. E não, a gente não capturou, como mais um dia normal. Então achamos aqui mais um baú. Em seguida eu tava indo pro próximo, mas eu vi que já tinha dado ali as 1 hora. Então pra não ficar postergando muito eu decidi finalizar aqui. Então galera, já chega de coletar itens hoje, já chega de bater Finder. No meio do processo ali eu precisei sair para poder ir lá fazer a minha Subject, já que eu tinha achado o PT para poder fazer. Então depois retornei, finalizei ali, eu caí mais em dungeon, pelo que eu percebi nessas 1 hora, eu praticamente caí mais em dungeon, achei poucos baús, o que pra mim foi muito bom, porque eu tava na esperança ali de cair em pelo menos uma dungeon do fragmento durante essas 1 hora, mas não foi dessa vez, né? Então tô aqui no NPC, vamos ver quanto que a gente fez aí nessas 1 hora. Botar para venda rápida, tirar o Fortune Totem e 843 mil se eu fosse vender aqui no NPC. Eu vou dar a minha opinião aqui, né, com base no meu level nesse char. Esse meu char tá level 471. O que pra mim, eu acho que não é viável você ter um char de level alto e fazer dinheiro ali com itens de profissão. Nesse caso aqui, bater no Finder, claramente que se eu fosse abrir mapas, se fosse fazer as dungeons semanais, aí seriam outras coisas pra gente fazer de profissão ali, sem considerar a questão do dinheiro. Mas vamos supor que você quer fazer dinheiro na profissão. Então assim, sendo char level alto, eu não acho viável, pelo menos ao meu ver. Porém, eu parei pra reparar que se eu tivesse um char de level baixo, eu fazendo 840k em 1 hora, é mais viável do que eu ficar, por exemplo, tentando fazer lá na Outland, dinheiro lá na Outland. É ao meu ver. Eu poderia ficar ali batendo Finder e fazendo dinheiro. Isso que eu tô considerando vender os itens aqui no NPC.
Porém, com as Gold Bar, a gente precisa ali para fazer Finder. Então, tem que considerar isso, que você nunca vai vender todo o seu item de profissão sendo aventureiro. Porque você precisa das Gold Bar para continuar batendo Finder. Então, assim, ao meu ver, é um dinheiro muito bom, caso você tenha um Charlie de level baixo. Caso não, se você tiver aí item guardado e quiser fazer um dinheiro, como no meu caso eu tinha 6kk, porque eu não estava fazendo nada com os itens da profissão. É isso, então deixa aí nos comentários o que você acha, se é viável ou não, se é mais viável para achar level baixo ou não, e qual é a sua experiência aí coletando itens de profissão e qual é a sua profissão na PXG hoje. Então é isso, eu não vou vender aqui, rapaziada, porque eu preciso dessas 62 Gold Bar para eu fazer mais Finder. Então assim, esse loot aqui eu não vou vender, mas caso eu fosse vender, vocês já têm a noção de quanto eu teria feito aí em 1 hora. Beleza? Então é isso, se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo, algum tipo de conteúdo nesse sentido, deixa aí nos comentários. Obrigado por estar apoiando aí, todo mundo que está apoiando, a comunidade que está abraçando os meus vídeos aí de PXG. E é isso, deixa o like, tamo junto e bora pro próximo vídeo. Falou!